Oi, gente, boa noite, boa noite. Sábado de aleluia, nós aqui em quarentena ainda, né? O importante é a gente manter a saúde, né? Tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, por isso que de vez em quando a gente vem aqui conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, falar algumas coisas, animar vocês, porque tudo vai dar certo, tudo vai ficar melhor. É só uma fase que a gente está passando e daqui a pouco a vida vai voltar ao normal. Eu sei que tem muita gente dizendo, obrigada, gente. Eu sei que tem muita gente falando, eu queria acordar e que se tudo fosse um pesadelo. Em breve a gente vai acordar e a vida vai estar normal, se Deus quiser, eu acredito muito nisso. É uma questão de tempo, né? A gente sabe muito bem que as expectativas eram bem piores do que realmente tem acontecido, então eu acho que as coisas vão evoluir, continuar evoluindo bem, e daqui a pouco a vida da gente vai estar normal outra vez, né? Só uma fase. Fases ruins acontecem e a gente tem que aproveitar esses momentos para melhorar o que tem que ser melhorado. Por isso que eu estou muito feliz com os participantes do desafio cetogênico, né? Que estão participando do desafio. Eu espero que vocês estejam tendo um bom resultado, que vocês estejam gostando, que vocês estejam aproveitando as dicas, aprendendo um pouquinho sobre a nossa alimentação e que isso sirva para mudar de vez o comportamento alimentar de vocês, que se torne um hábito, né? Eu acho que a grande vantagem da nossa alimentação, já falei várias vezes para vocês isso, um monte de vezes, é que a gente deixa de fazer dieta e a gente muda o nosso hábito alimentar. Então, nunca mais a gente volta a comer como a gente comia antes. É isso que eu espero que esses 15 dias faça na vida de quem ainda não está no nosso grupo e que realmente mude a vida de vocês e que vocês continuem comendo dessa forma, cuidando cada vez mais da saúde de vocês e deixando de lado esses alimentos aí que a gente sabe que não servem para nada, porque açúcar não serve para nada, né, gente? Açúcar envenena e inflama. E a gente tem que estar com a saúde em dia, não só em épocas de coronavírus, mas sempre, né? Para a vida toda a gente tem que estar com a nossa saúde em dia. E tudo começa com uma alimentação saudável. E o que resume uma alimentação saudável, eu já falei diversas vezes para vocês, mas é comida de verdade. Quando a gente come comida de verdade, a gente não tem como errar, a gente acerta. E essa questão aí de, mas é arroz, feijão, então assim, as pessoas, principalmente os meus pacientes que consultam comigo no consultório, sabem que no primeiro momento eu peço para evitar os grãos, eu não vejo vantagem nos grãos, mas depois aqueles pacientes que já emagreceram, não tem porquê a gente deixar, se faz tanta... Por exemplo, arroz e feijão não fazem falta na minha vida. Feijão de vez em quando eu até como, porque realmente tem uma quantidade boa de proteínas e que eu gosto do feijão, mas arroz realmente não me faz a menor falta. Mas eu tenho um ou outro paciente que fala, doutora, eu não vivo sem arroz. Aí a gente começa a tentar melhorar um pouquinho essa relação dele com o arroz, e a gente começa a comer o arroz de véspera, que o arroz de véspera eu já expliquei para vocês que ele vira um amido resistente, então ele passa a ser um prebiótico, né? O índice glicêmico cai bastante, então no futuro, para quem ama o arroz, não tem problema o arroz entrar numa refeição, todos os dias que seja, principalmente se for um arroz de véspera. Mas no primeiro momento, como a gente quer realmente diminuir essas citocinas inflamatórias, como a gente quer vencer a resistência à insulina, como a gente quer jogar essa insulina lá para baixo, como a gente quer diminuir a hemoglobina glicada, é muito importante a gente tentar, no primeiro momento, diminuir bastante o consumo de carboidratos. Por isso que a nossa dieta é cetogênica, né? Uma dieta cetogênica, ela tem até 50 gramas de carboidratos líquidos ao dia. Já uma dieta low carb vai até 130 gramas de carboidratos líquidos ao dia. A gente fez o desafio low carb primeiro, né, que terminou essa semana, e na segunda-feira a gente começou o desafio cetogênico. As inscrições estão abertas ainda, tá, gente? Quem quiser participar é gratuito, é só se inscrever no link que tá aí no perfil e dar uma lidinha nos dias que passaram e começar a dieta já. Amanhã é domingo de Páscoa, né, gente? Eu já falei para vocês várias vezes as minhas estratégias. Então, hoje eu vou comer, mas a partir de amanhã, mesmo sendo domingo de Páscoa, eu vou voltar para minha dieta. Mas você não ganhou ovo? Ganhei e já comi hoje um pedaço, vou comer mais um pedaço hoje. A partir de amanhã, o que sobrou do meu ovo vai ficar guardado. E aí, na semana que vem, num dia na semana que vem, eu como. Aí a gente já está falando da cetogênica cíclica, que é a alimentação que eu já falei para vocês outras vezes que eu vivo nela, é meu hábito de vida, né?
Mas no desafio que a gente está fazendo, a gente está só no desafio cetogênico mesmo. Mas quem der a escapulida da Páscoa não é motivo para desistir. Pode dar a escapulida sim, mas tem que escolher uma refeição para escapulir. Então tem que escolher ou hoje ou amanhã no almoço para comer o ovo da Páscoa ou a guloseima que quiser. E a partir da próxima refeição já voltar para cetogênico outra vez. Aí a gente não vai ter os prejuízos e não vai jogar tudo pela janela. Dá pra gente sim fazer o desafio, e mesmo com essa escorregada aí, que é uma escorregada de Páscoa, então para quem não resiste ela vai acontecer, não é motivo para você desistir e abandonar o desafio, muito pelo contrário, você pode continuar e retomar na refeição seguinte. Não pode se fazer hoje, amanhã, enfim, mas segunda-feira, começando. Para quem não começou e quiser começar, você pode começar na segunda-feira, e aí você faz, ao invés de uma semana, fazer essa última semana, você faz mais 2 semanas. É muito comum, hoje principalmente, quem está no desafio cetogênico, hoje a gente está segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no 6º dia da dieta, então é bastante provável que muita gente esteja tendo dor de cabeça e mal-estar. Isso são sintomas da cetose, tá, gente? É comum acontecer porque a gente realmente perde uma quantidade muito grande de água. Junto com a água a gente perde sódio, perde um pouquinho de potássio e vem um pouquinho de dor de cabeça, né? Então, para quem tem essa dor de cabeça, se hidrata bastante, come a salada salgadinha, carne salgadinha, não esquece da hidratação, que é muito importante. Pode tomar o analgésico que você está acostumado a tomar. E passa, tá, gente? Isso passa, dura mais ou menos 1 ou 2 dias. Depois disso aí já volta ao normal e a dor de cabeça vai embora, a náusea também. E você vê que realmente a mudança do apetite acontece. O apetite diminui bastante, você fica bem sem fome, né? Então, é comum, é o sintoma da cetose. Algumas pessoas mandaram mensagem, mas não precisa ficar preocupado, porque isso é esperado e principalmente isso daí não persiste. Você vai ver que 2 dias passou, você vai já acordar bem. Mas para você amenizar ou diminuir esse tempo, é muito importante você se hidratar bastante. Tem que tomar mais de 1 litro de água por dia. 1 litro de água não dá para nada, né? A gente tem que multiplicar 0,4, 0,5 pelo nosso peso. E aí, a partir daí, você vai saber quanto de líquido, de água que você tem que tomar por dia. A água, gente, tem que ser assim. De manhã, você já tem que tomar logo uns 500 ml, para você já matar meio litro de água de manhã e deixar a garrafinha do seu lado para você tomar. Não espera ter sede, tem que tomar. Então, a gente tem que tomar água, se hidratar bastante, porque a falta de água é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores causas de dor de cabeça. Então a gente esquece de se hidratar, a gente tem que se hidratar, senão a dor de cabeça não vai embora, tá, gente? Um gomozinho de tangerina não vai te tirar da cetose de jeito nenhum, até 2 gomos de tangerina não vão te tirar, nem 3 gomos de tangerina, mas para quem quiser saber direitinho, pode usar o Fat Secret, o aplicativo, aquele Fat Secret, ele mostra lá direitinho quanto é que tem de carboidratos líquidos em cada alimento. Então vocês vão pesquisar lá tangerina e aí vocês vão ver na tangerina quanto tem de carboidratos. Aí vocês diminuem as fibras, né? E aí o que sobrar é o carboidrato líquido, é aquele carboidrato que a gente tem que contar. Então, na cetogênica, os carboidratos líquidos não passam de 50 gramas ao dia. Quanto menos você ficar, maior o nível de cetose, obviamente, mas não pode passar de 50, tá, gente? Pode dar mal-estar, pode dar tontura, pode dar um pouquinho de pressão baixa. O nome do aplicativo é Fat Secret. Fat Secret é o nome do aplicativo. A pasta de amendoim também pode, 1 colher de pasta de amendoim não vai fazer mal. É bastante comum, Fat Secret, ela escreveu direitinho, a Suiane. É bastante comum a fome diminuir, tá, gente? É bastante comum também vir o mau humor. Então, para quem tá de TPM, pode ser que a TPM desse mês esteja sendo pior do que dos outros meses, né? Porque a gente fica meio irritada, exatamente. É a gripe cetogênica, né, que a gente chama. Mas ela passa, principalmente se você se hidratar bastante, se você não economizar no sal. Uma receitinha muito legal também que eu acho que ameniza muito é você pegar uma água gelada, espremer meio limãozinho, colocar um pouquinho de sal ali
e tomar aquilo vai como um remedinho mesmo, né, para aliviar esses sintomas aí da gripe que a gente chama de gripe cetogênica ou gripe flow, que é muito comum e é um bom sinal, é sinal que você está entrando em cetose. A gente não fica preocupado com o Covid porque não tem tosse, não tem coriza, né? Só dor de cabeça mesmo, mas pode dar um pouquinho de enjoo, mal-estar, pode mudar o hábito intestinal. Então, algumas pessoas têm diarreia, outras pessoas têm constipação intestinal, prende um pouquinho o intestino. É comum da cetose, mas a gente tem que manter a hidratação nos dois casos. E a gente tem que manter o consumo das folhas regadas no azeite, requeijão integral, tá, gente? Nada da nossa alimentação é light. Tudo que é light tem menos gordura e, consequentemente, tem mais carboidrato, mais açúcar. Então, nada nosso é light. Tudo nosso é integral. Requeijão é integral, iogurte, se você for tomar, é o natural integral também, né? A gente tem que começar a aprender a ficar atento aos rótulos, né? Eu sou a doida dos rótulos, eu já olho todos os rótulos, alguns eu já até sei de cabeça. Então eu já saio procurando algumas marcas que eu já sei que realmente tem mais ou menos, tem menos carboidratos e mais gordura. Eu já saio buscando essas marcas mesmo, de tanto que eu já olhei rótulo, mas a gente tem que quem não tá habituado ainda, tem que realmente... Leite não entra, tá, gente? Leite só se você quiser muito um leite de amêndoas, ou um leite de castanha, ou um leite de coco, né, gente? Eu amo leite de coco, já acostumei, tem os de caixinha, né? Não pode leite integral, nem em pó, nem líquido, de jeito nenhum. Leite em pó é leite, tá, gente? Não pode. Os queijos amarelos são os permitidos, né? Aqui em casa eu gosto muito daquele queijo bola, sabe? Aquele que tem vermelhinho assim em volta. É o que a gente come no café da manhã, com ovos mexidos, né? Não é terrorismo, ninguém é terrorista com nada. Só que o que a gente está falando, para quem chegou agora, é do desafio cetogênico. No desafio cetogênico, a gente diminui muito os carboidratos. A gente não passa de 50 gramas de carboidratos líquidos. Isso para quem está participando do desafio cetogênico, tá, gente? O que a gente está falando aqui é do desafio cetogênico. Às vezes as pessoas chegam e acham que a gente está falando para ninguém comer carboidrato na vida, não é nada disso. Nós aqui estamos falando do desafio cetogênico que a gente está fazendo. Hoje é o 6º dia do desafio. E aí as pessoas que estão aqui estão me perguntando... olá, Gustavo! As pessoas estão me perguntando sobre os alimentos que entram no nosso desafio cetogênico e eu estou respondendo. Então, ninguém aqui tem terrorismo contra nada, a gente não é radical de nada. E, inclusive, agora há pouco a gente estava falando em relação ao arroz, ao feijão e tal, e sem problema. Só estou explicando porque às vezes as pessoas acham... Então, gente, é para quem realmente está falando, está perguntando sobre o desafio cetogênico, né? Então, o queijo amarelo pode, o requeijão integral pode, o iogurte integral natural também pode, mas lembrando que vocês têm que ir lá no Fat Secret e olhar direitinho para ver os valores, para a gente não passar das 50 gramas, né? São 2 semanas de desafio para quem está... me perguntando, não esqueçam. Então, nessas 2 semanas a gente tem que contar os carboidratos líquidos, sim, né? Quem come muito pouco, então, por exemplo, eu como pouco carboidrato, então eu não tenho nem muita paciência de ficar abrindo o aplicativo e tal. Então, eu já tenho mais ou menos uma rotina diária de alimentação. Então, de manhã eu como os meus ovos mexidos. Por incrível que pareça, tem dia que eu acordo com vontade de comer ovo mexido. O dia que eu treino de manhã, eu não como, porque quando eu treino de manhã, como eu como antes de treinar, me enjoa, me dá um enjoo danado, aí eu prefiro não comer. Aí eu tomo um golinho de café com um pouquinho de óleo de coco ou MCT e treino. E aí eu perco a fome, porque depois que a gente termina o exercício físico, é comum a gente aumentar o nível de serotonina e a fome passa. Aí eu acabo pulando o café da manhã. Mas nos dias que eu não treino, eu acordo realmente com vontade de comer ovo mexido. Aí eu mexo lá 3 ovinhos, às vezes eu mexo 4, se eu tiver com fome. E quando o ovinho tá bem mexidinho, eu coloco um pouquinho... Aí a Helena me perguntando, eu coloco uma colher de sopa de requeijão integral, ele fica bem cremoso, sabe? E aí eu como aquele ovo mexido,
com um pouquinho de café. Aí eu já não coloco óleo de coco, porque eu já tô comendo os ovos mexidos e já tenho requeijão, então eu já não preciso da fonte da gordura, ela já tá vindo ali dos ovos. Uma outra dica, depois eu vou postar para vocês, salsicha de vez em quando eu como, principalmente quando eu tô em algum hotel. Depois eu vou postar para vocês uma receita muito legal que eu faço, que eu pego uma frigideira, vou postar daqui, assim que a gente terminar a live, eu vou colocar no Stories, eu já coloquei uma vez, eu vou colocar de novo. Você pega uma frigideirinha pequena assim, não muito pequena, mas uma frigideira pequena assim, de Tefal, de preferência para não agarrar, né? Ou então aquela lá da Polishop que eu uso também, que eu já falei para vocês, mas aquela é grande, né? Eu tô para comprar uma pequena, mas agora ninguém tá saindo, eu não comprei. Aí você forra o fundo daquela frigideira com queijo, eu coloco o queijo Gouda e deixa ali fritando um pouquinho, pode deixar dar uma tostadinha. Aí você quebra 2 ovinhos ali em cima do queijo, eu mexo um pouquinho a clara, aí eu tampo aquela frigideirinha e deixo ali um pouquinho, tampada, cozinhando. Aí quando você vai ver, quando você vai pegar a frigideirinha, você vê que aquele queijinho ali virou tipo uma casquinhazinha assim. E aí você fecha como se fosse uma tapioca e faz um sanduichinho de queijo recheado de ovo frito. Gente, é delicioso. E assim, quando você come isso de manhã ou de tarde, você fica cheio horas pela gordura do queijo que vem e pela saciedade que a proteína do ovo promove, né? Então é bastante legal. Eu coloquei hoje no grupo do Telegram essa receita, foi essa mesmo que eu coloquei, Paloma. Então quem ainda não tá no grupo do Telegram, se quiser entrar também, é só procurar lá, Fernanda Mundo Palio, que é o nosso Telegram, mas eu vou postar aqui também no Stories para quem quiser fazer. Eu amo. O creme cheese também pode, tá, gente? Creme cheese é muito legal, pode sim. Vou mandar depois, Helena, vou colocar no grupo lá nosso também o sanduichinho de queijo lá, a receitinha, que é muito gostoso e assim, sacia muito, gente. Se você comer esse queijinho com esse ovinho, você vai ficar horas e horas e horas e horas e horas saciado, sem ficar procurando bastante alimento. Porque uma coisa que vocês têm que entender, assim, esquecer, agora há pouco alguém falou aí, minha nutricionista me limitou a 1.200 calorias. Então a gente tem que parar de achar que a gente tem que contar calorias para emagrecer. Se a gente tivesse que contar calorias para emagrecer e o problema fosse resolvido, ninguém seria obeso, ninguém teria problema com sobrepeso, ninguém seria gordo. A questão da obesidade, ela é hormonal. Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença metabólica, onde a pessoa não é obesa ou não é gorda ou não tem sobrepeso porque ela come errado. Na verdade, ela come errado porque ela tem uma doença metabólica. Então, é ao contrário. O que a gente tem que fazer é vencer essa doença metabólica. Essa doença metabólica, na maioria das vezes, em grande parte das vezes, ela é causada pela resistência à insulina ou pela hiperinsulinemia que a gente tem. Eu só consigo vencer essa hiperinsulinemia e essa resistência à insulina não quando eu conto calorias, mas quando eu deixo de ingerir os alimentos que aumentam essa resistência à insulina ou que aumentam ainda mais os meus níveis de insulina. Então, a gente tem que entender que a doença, obesidade, sobrepeso, ela é uma doença metabólica. O que a gente tem que tratar é o metabolismo, né? É a parte metabólica, é a parte hormonal. O emagrecimento, ele vem como consequência. E aí, essa é a diferença da nossa alimentação para as outras dietas, né? Porque nessa alimentação nossa, como a gente trata a parte metabólica, o emagrecimento vem como consequência, depois ele não volta. Quando você faz uma dieta restritiva de 1.200 calorias, você realmente emagrece. Obviamente você está diminuindo, você está comendo 1.200 calorias, obviamente você vai emagrecer. Mas o seu problema metabólico, ele continua lá. Então, a partir do momento que você aumentar um pouquinho o seu consumo de calorias, você vai reengordar novamente. E aí a gente entra no famoso efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, já passei isso na vida, se identifica com essa história que eu tô falando.
Por isso que eu gosto tanto da low carb, por isso que eu gosto tanto da cetogênica, porque a gente vai direto na insulina. E a partir daí, sim, que a gente começa a promover uma atividade anti-inflamatória, uma diminuição dessas citocinas inflamatórias no nosso corpo e, consequentemente, uma melhora no nosso corpo, na nossa forma física, uma clareza de raciocínio, uma melhora no foco, na memória. Então, assim, eu sempre falo com as minhas pacientes que não se preocupem com calorias. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que muitas pessoas abusam demais quando a gente fala não se preocupem com calorias. Então, a minha dica para vocês é assim, fiquem, quem quer emagrecer no desafio cetogênico, fiquem aí entre 1.600, 1.800 calorias por dia. No Fat Secret, no aplicativo, você consegue ver isso também. Pode citalopram de manhã e 5-HTP à noite, se você está tomando, seu médico passou, pode tomar, não tem problema. Então, assim, tenta manter esse consumo de calorias por aí, que você vai conseguir emagrecer e você vai se manter dentro da cetogênica. Mas não fica obcecado em contagem de calorias, em números. E balança, gente, pelo amor de Deus, esqueçam a balança. Eu falo isso com as minhas pacientes sempre. Esqueçam a balança, guardem, tirem a pilha da balança. Todas as vezes que a gente sobe na balança, que dá aquele nervosinho de ver quanto vai pesar, a gente acaba promovendo uma liberação de cortisol. E vocês têm que entender que a liberação de cortisol, vez ou outra, ela é saudável porque ele é o nosso hormônio de luta da reação. Então, quando a gente tem um estresse agudo, se ele for uma vez ou outra, isso é legal. Mas se você começa a ter esse estresse contínuo de eu vou me pesar todo dia porque eu quero saber, e se torna um estresse crônico, aí ele passa a ser deletério. E o cortisol, gente, ele por si só libera a glicose lá do fígado. Então, por si só ele engorda. Você não precisa nem comer que você engorda. Então, esqueçam a balança, deixa para se pesar assim. Quando terminar o desafio, com as minhas pacientes eu falo assim, tira a pilha da balança e venham se pesar no consultório, na consulta só. Em casa, se você quiser acompanhar, mede uma fitinha métrica à cintura e vai medindo uma vez por semana, mas tenta ficar o menos estressada possível, porque senão você vai aumentar a liberação de glicose, você vai ficar mais ansiosa, você vai acabar comendo mais se você subir na balança e não ficar satisfeita. Então, a gente não tem que ficar se pesando, tem que abandonar a balança. Desapegar é a palavra, né? A ansiedade estraga tudo, gente. A ansiedade nessas épocas, principalmente nessa época que a gente está vivendo hoje, não compra, ainda bem que a sua balança tá sem bateria e tá tudo fechado. Que bom para você. Nessa época que a gente está aí trancado em casa, que tá todo mundo nervoso, todo mundo ansioso, eu falei isso com as minhas pacientes no meu grupo hoje, eu vou falar para vocês aqui, a gente tem que tentar manter a calma, a gente tem que tentar manter a lucidez. Essa semana eu atendi uma paciente já de idade no meu consultório, com muita falta de ar, uma dispneia muito forte, achando que estava com a doença, com coronavírus, que ia morrer, não sei o que, e, gente, era crise de ansiedade. Então, se você, o psicológico da gente, os nossos neurotransmissores que eu falo tanto para vocês, eles têm uma capacidade de alterar as nossas sinapses cerebrais e a partir daí promover sintomas na gente que são uma coisa absurda. Então, por isso que eu falo para vocês assim, respirem, pense que vai dar tudo certo, vejam um filme mais alegre, ou mesmo um filme que emocione mais, para você tentar dar uma relaxada. Quem não faz exercício, o ideal é que faça alguma coisa em casa, mas se não fizer também não tem problema. Então, essa quarentena deixa a gente muito ansiosa, então é isso que eu tô falando para vocês. Assim, eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, quem tá em casa, tem um aplicativo da Nike que chama Nike Training, e a abreviação é NTC, e ali ele tem uns programinhas de 20 minutos, assim, 30 minutos, bem legais de exercício. Você sua pra caramba em casa, tem umas alternativas para você fazer só com o seu corpo, com o peso do seu corpo. Se você fizer isso todo dia, você deixa de ser sedentário definitivamente. E você acaba jogando a ansiedade longe. Todas as vezes que você ficar ansiosa, você tem uma deficiência de serotonina ali, piorando o quadro. E quando a gente faz uma atividade física, você aumenta a liberação de serotonina, né?
Então, tá aberto de graça o aplicativo da Nike, isso é muito legal, tá, gente? Faz porque vale a pena. Chocolate 70% pode, mas eu sempre peço às minhas pacientes, assim, para não passar de 20 graminhas de chocolate a 70% ao dia. Do mesmo jeito que eu peço para o laticínio não passar de 100 gramas ao dia, no laticínio total. Aí você tem que contar requeijão, você tem que contar iogurte integral, você tem que contar creme de leite, 100 gramas ao dia. E as oleaginosas eu também peço para não passar de 30 gramas ao dia. O vinho só pode 100 ml por dia e não é cumulativo, que todo paciente meu pergunta, doutora, pode tomar os 700 ml no sábado? Não pode. É 100 ml por dia, porque o vinho é rico em antioxidantes, o resveratrol é maravilhoso para a saúde, nós estamos falando do vinho tinto. Então, uma tacinha de 100 ml por dia, ok. Mais que isso não pode. Então, a caixinha do bis foi o que eu falei para vocês. Eu sei que amanhã é Páscoa, que muita gente não vai resistir, mas assim, você tem que escolher aí 1 hora, 2 horas estourando no máximo, para você comer sua cota de chocolate. Comeu sua cota de chocolate, acabou, volta para dieta. Aí o ideal é que você pule a próxima refeição para compensar o estrago da caixa do bis e que já volte tudo normal para sua dietinha normal. As pessoas querem acumular as taças para um dia só, não pode, tá, gente? Não pode. Ou então, para quem já tá fazendo, já não tá mais na cetogênica, que já tá aí querendo ciclar os carboidratos, como a gente faz no desafio cetogênico cíclico, aí uma vez na semana você tem 2 horas para comer o que você quiser. Mas para quem quer emagrecer, lembrem-se que eu sempre indico ficar, principalmente para quem nunca fez, umas 3 semanas em cetose, e aí depois você começa a tentar fazer uma vez ou outra e tal. Eu já ganhei meu ovo de Páscoa e eu já abri, eu comi um pedaço, vou comer mais um pedaço. O que sobrar de chocolate eu vou guardar para a semana que vem. Se a gente ficar, eu não vou poder fazer essa semana porque eu ganhei ovo. Porque aí daqui a pouco vem maio, não vou poder fazer essa semana porque é semana do Dia das Mães. Eu não vou poder. Aí, gente, se a gente for esperar a hora certa, a gente não vai fazer nunca nada certinho. Então, o que a gente tem que fazer realmente é se policiar, lembrando que tudo requer um pouquinho de sacrifício, né, gente? Senão a gente não sai do lugar nunca. Se tudo fosse fácil, todo mundo seria magro, mas eu já estou atendendo online, graças a Deus, né? O Conselho de Medicina liberou atendimento à distância, a telemedicina, enquanto a gente estiver na epidemia aí do Covid. Então, eu já estou fazendo, né? Então, não entendi, conta uma mini barrinha. Eu não comprei uma mini barrinha, não, gente. Comprei um ovo mesmo, para vocês, um ovo, porque eu gosto de ovo. É coisa de gordo, né? Eu brinco com vocês, cabeça de gordo não muda nunca, minha cabeça será eternamente gorda, né? Eu sempre falo com vocês, não brincando, mas sério, que a obesidade é uma doença que não tem cura, né? Obesidade é uma doença crônica, que é uma doença para o resto da vida, né? A gente não vai deixar de ser obeso nunca, que a gente deixa de ter sintomas da nossa doença, né? Então, no momento, eu sou uma paciente obesa assintomática, né? Então, eu não tenho sintomas da minha doença, mas ela tá aqui esperando só me alimentar errado para ela se manifestar, né? 100 gramas total de laticínio, são gramas, tá, gente? E eu tenho compulsão alimentar, né? Mas o meu organismo é um organismo de uma pessoa obesa, porque eu já falei para vocês que eu já pesei 92 quilos. Eu tenho 1,62 m, hoje eu peso 58, mas eu já pesei 92. Se eu piscar e começar a comer desenfreadamente, conta o que vocês estão pedindo para eu contar? Qual o meu ovo? O meu ovo que eu ganhei. Se eu piscar assim, eu volto para 92. Por incrível que pareça. E não só eu, tá, gente? Isso é uma notícia que eu tenho para dar para todo mundo que já foi gordinho e emagreceu. O tecido adiposo do obeso, o tamanho dos adipócitos, a quantidade de adipócitos, melhor dizendo, ela é imutável. Então, ela fica aí pro resto da vida prontinho para crescer de tamanho. Por isso que a gente sai para comer com magrinho que não engordou nunca não engorda, e a gente que comeu muito menos engorda 2 quilinhos. Isso vai ser pro resto da vida e a gente tem que aprender a viver com isso. Por isso que a gente tem que ter essa coisa de eu vou fazer uma alimentação que não seja dieta, que seja um hábito alimentar meu para minha vida. Eu vou levar esse hábito alimentar para minha vida
E por isso eu comecei o cíclico, né? Então, o desafio cetogênico cíclico eu comecei a fazer ele porque eu realmente me libertei com ele. Uma vez na semana eu me dou o direito de comer todas as guloseimas que eu quis comer naquela semana e não comi. Só que eu tenho 2 horinhas só para comer as minhas guloseimas. Terminaram as 2 horas, eu não posso voltar a comer aquilo, a não ser no próximo sábado, que no meu caso da minha guloseima sempre é sábado, tá, gente? Eu tenho horror a começar a dieta segunda-feira, porque minha vida toda eu comecei a segunda-feira e deu errado. Então a minha dieta hoje, ela recomeça no domingo. Eu saio no sábado à noite e eu começo no domingo a fazer a minha nova dieta cetogênica da semana. Mas sofrimento, mesmo, gente, sofrência pura, é o resto da vida, né? Porque a gente vê as pessoas comendo. Mas assim, isso também eu posso falar pra vocês que eu não sofro mais por causa de comida, né? Quando a gente começa a fazer o desafio, quem tá começando essa semana cetogênica, quando a gente começa a fazer dieta cetogênica, a gente realmente acha que não vai viver sem o pão, que vai sentir falta do pão horrores, que não vai viver sem o pão de sal, que não vai viver sem o arroz, feijão, macarrão. E sim, eu gostava dessas comidas, né? Então, como boa obesa, eu sempre gostei dessas comidas, obviamente. Hoje elas não me fazem mais falta, né? As pessoas morrem de rir quando eu falo que de vez em quando eu acordo com vontade de comer ovo mexido. Por incrível que pareça, eu acordo com vontade de comer ovo mexido. Agora há pouco alguém falou, eu vou confessar para vocês que tem dia também que eu acordo com vontade de comer salsicha. Salsicha não é bom alimento, gente, é péssimo. Mas quando eu tô em hotel, já falei isso também várias vezes, eu me dou o direito de comer minha salsicha com ovo mexido, justamente porque eu tô deixando de abrir mão de pão, de bolo. Isso mesmo, é impressionante, a gente deixa de ter vontade de comer essas coisas, isso muda para sempre, assim. Isso daí é o mais legal porque você muda o seu hábito alimentar e você recupera para sempre a sua saúde e muda de vez o seu metabolismo, né? Então eu acho que isso daí vale muito a pena para quem nunca tentou. Eu sempre falo, gente, por isso que eu propus para vocês, por isso que eu fiz o desafio, por isso que ele é gratuito, porque eu acho que todo mundo deve experimentar. A gente experimenta aí 15 dias e se a gente se identificar, a gente tenta manter pra vida, assim, sabe? Pra vida, né? Não custa nada. Se der errado, tudo, Fernando, não é pra mim, beleza, obrigado, tchau. Mas se der certo, de repente você vai achar a saída que você procurou a vida toda para mudar a sua forma de encarar a palavra dieta, e aí você realmente descobriu que é isso. Todos os sábados eu tenho minhas 2 horinhas livres, né, gente? Então, eu comi um pedacinho de ovo agora há pouco, né? Vou confessar para vocês que hoje eu vou comer pizza ainda e quando terminar minha pizza eu vou comer mais o meu pedacinho de ovo. E aí acabou, amanhã, vida normal novamente. De manhã já faço alguma atividade aqui em casa mesmo, no exercício aeróbio. Que bom, gente, que eu fico muito feliz de ouvir que eu mudei a vida de vocês. Eu fico muito feliz de ver que vocês realmente estão conseguindo. Quem ainda não entrou no desafio, é só clicar no link do perfil e se inscrever. Pode indicar para quem você quiser. É gratuito, não tem limite de pessoas. Então, nas minhas saídas de dieta, gente, eu como de verdade. Não fiquem achando que eu não como não, porque eu como. Então, por exemplo, eu comi o chocolate agora há pouco, né? Eu ganhei o ovo que eu queria, não tinha mais na Copenhague. Meu marido comprou para mim, mas não tinha mais. Então, ele me deu aqueles 4 ovinhos assim que vem o diabenta, que é meu ovo preferido, mas não tinha. E ele me deu um menorzinho assim, daquele preto e branco também. Então eu comi o ovinho de abenta pequeno agora há pouco. E quando terminar a minha pizza, eu vou comer mais um ovinho. E o outro ovo que eu ganhei preto e branco, esse vai ficar para semana que vem. Porque não adianta eu abrir hoje, amanhã não vou comer. E aí eu vou comer no sábado que vem. Então isso para mim serviu muito porque eu não tô proibida de comer, eu só não posso comer aquele dia, mas no sábado eu posso. Então é aquela coisa assim, o meu cérebro escuta. O nome do aplicativo que eu falei é o Nike Training, NTC, Nike, é da Nike, tá, gente? Nike Training. E aí eu faço isso aqui em casa também, tem ele também no Xbox, para quem gosta de videogame, né? Eu faço do aplicativo do celular mesmo, ela vai ensinando a você fazer direitinho e você vai fazendo com o peso do seu corpo e tal. Mas o ideal é academia. Mas as academias por enquanto ainda estão fechadas, né? A menos quem tem academia em casa.
Mas, e quem tem alguns pezinhos também, lá você tem a opção de escolher alguns exercícios com pezinho também. Mas para quem quiser o exercício com peso do corpo, lá tem essas opções também. Então, você pode fazer essa exceção, eu faço assim. Boa pergunta da Amanda. Quem está começando a cetogênica, eu peço que o ideal é que você fique aí 3 semanas fazendo a cetogênica sem sair da dieta. Aí, a partir daí, se você quiser uma vez na semana, mesmo se você ainda estiver no processo de emagrecimento, você pode aí tirar 1 hora ou 2 horinhas para comer uma coisinha gostosa, se isso estiver te fazendo muita falta. Mas nas primeiras 3 semanas, nos primeiros 21 dias, eu peço para tentar ficar só na cetogênica, para a gente tentar mudar um pouquinho o metabolismo do corpo. Né? Isso é o que eu peço no meu consultório, que eu estou pedindo para vocês aqui agora. A partir da 4ª semana, aí uma vez ou outra, uma vez na semana, você escolhe um diazinho e aí você vai lá, tira 1 horinha. Para quem está precisando emagrecer ainda bastante, tira 1 horinha só e naquela horinha você come as guloseimas que você teve vontade de comer e não conseguiu. Tipo, eu queria comer um hambúrguer com batata frita. Então você come um hambúrguer com batata frita. Eu queria comer uma pizza. Aí você come a pizza naquela horinha. Eu queria tomar um sorvete. Você toma um sorvete. Eu queria comer um açaí. Aí você come um açaí. Mas é uma noite na semana e no dia seguinte o ideal é que você pule uma refeição, o café da manhã se for à noite, né? No dia seguinte você pula o café da manhã e o ideal é que você faça uma atividade também em jejum. Então, que você faça uns exercícios na ergométrica, na esteira, né? Que você dê uma corridinha na sua rua, né? Lembrando que as autoridades estão pedindo para a gente evitar aglomeração, mas isso não quer dizer que você não possa fazer sua atividade física. Então, você pode dar uma corridinha sozinho ou com mais uma pessoa só. Então, por exemplo, eu quando eu vou dar uma caminhada, eu não estou podendo correr ainda, porque eu operei a mama, mas quando eu vou dar uma caminhada aqui no condomínio, eu caminho com meu marido e aí a gente vai os dois juntos, porque a gente dorme junto, vive junto, né? Mas evitando proximidade com qualquer outra pessoa que esteja caminhando. Então, não quer dizer que você não possa fazer sua caminhada, isso é bom você fazer uma caminhada. O próprio ministro da Saúde já falou que é bom você fazer para você liberar a serotonina, para você diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. Quem conseguir correr, corra. Quem quiser caminhar, caminhe. Quem quiser pedalar, pedale. Mas a gente tem que parar de desculpa para não fazer atividade física, porque faz muita falta, né? E as frutas que podem na cetogênica: morango, abacate, limão, mirtilo, framboesa e amora. E maracujá. Maracujá também pode. Então, caipirinha de limão com xilitol pode uma vez na semana, porque o álcool é açúcar, né, gente? Então a gente não pode esquecer disso, tá? Cuidado com o álcool. O excesso de álcool freia tudo e bloqueia tudo, né? O jejum começa a contar a partir da hora que você parou de comer. A partir daquela. Então, se você jantou às 8 da noite, seu jejum começou às 8 da noite. Quando você terminou de jantar às 8 da noite, o jejum começou às 8 da noite. E aí, a noite dormindo conta? Conta. O sono da noite conta como hora de jejum, sim. Pode realmente contar, facilita, mas o objetivo justamente é esse. É o meu jejum preferido. Eu janto, no dia seguinte eu pulo o café da manhã e atraso um pouquinho o almoço. Quando eu fui ver, eu fiz 16 ou 18 horas de jejum, né? Mas jejum tem que acontecer. O coco, fruta pode, a água de coco a gente evita, tá, gente? Porque tem muita frutose. Mas as lascas de coco podem sim, os pedaços de coco podem, esqueci do coco, bem lembrado. O coco e o abacate, eles entram nem tanto mais como fruta, eles entram como fonte de boa gordura na nossa dieta, né? E pode começar a dieta com jejum se você estiver se sentindo confortável, não tem problema. Você pode trocar uma refeição por whey, mas eu não acho ideal, né, gente? Lembra que a gente quer aí o complexo de vitamina B que tem nas saladas, nas folhas, na carne, né? O whey isolado pode sim, com moderação, mas não é necessário, tá, gente? Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu vou tentar fazer mais lives, eu fico evitando fazer muita live, porque outro dia eu recebi até um meme engraçado que fala assim: tô com medo de abrir minha geladeira e ter alguém fazendo live. Tem tanta gente fazendo live ao mesmo tempo no Instagram que eu fico com medo de ser a chata e de ficar fazendo live também. Mas como a gente tá fazendo e tá tendo bastante gente, eu vou tentar fazer pelo menos assim, de 3 em 3 dias,
uma live pra gente conversar bastante, tirar algumas dúvidas. Pode um pouquinho de café com whey no jejum, sim, mas aí se você for jogar o whey no café, para não quebrar o jejum, você tem que colocar meio scoopzinho de whey, não pode um scoop inteiro. O scoop inteiro vai quebrar o jejum, só meio scoop. Eu às vezes jogo aquele meio scoop do whey de cappuccino da Essential, porque combina muito com café, né? E eu gosto e não quebra o jejum metabólico, segundo as pesquisas agora dessa área, né? Boa Páscoa para vocês, que Deus abençoe nossas famílias, que Deus realmente nos livre logo dessa doença que está aí. Eu tenho certeza que o melhor vai acontecer, que cada um continue cuidando da sua saúde, da saúde dos seus familiares da melhor forma possível, que vocês mantenham o foco na dieta e que a gente lembre que amanhã é o dia da ressurreição de Cristo e que a gente se lembre sempre que a gente tem que fazer o bem, que é o que a gente leva dessa vida, é o bem que a gente faz. Então eu quero agradecer todo o carinho de vocês, dizer que a gente está tentando dar todo o suporte pelo e-mail, pelo Instagram Fernanda Mundo Palio, de quem está participando do desafio, e que eu tenho certeza que todo mundo vai ter um resultado maravilhoso, tá? Então uma boa Páscoa